Olá, aluno do 8º ano. Então hoje iremos estudar o PET final avaliativo de língua portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Na página 2, nós temos aqui as atividades. Número 1. Um poema só merece ser assim chamado se apresentar certas qualidades. Para que possamos perceber algumas das qualidades do texto poético, vamos ler atentamente este poema de Ulisses Tavares para depois responder a questão a seguir. Dessa forma, nós iremos ouvir uma declamação. Ulisses Tavares, Além da Imaginação. Tem gente passando fome e não é a fome que você imagina, entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente e não é a doença que você imagina, entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança e não é o desalento que você imagina, entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos e não são os cantos que você imagina, entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro e não é a falta que você imagina, entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda e não é aquela que você imagina, entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Após ouvirmos essa declamação, temos aqui a atividade. A linguagem desempenha determinada função, de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos fatores do processo de comunicação. Qual é a função da linguagem predominante no poema? Para resolvermos essa questão, nós vamos aí estudar as funções da linguagem. Temos aqui um resumo. Então, a primeira é a denotativa, que traz aí uma informação. Nesse caso, ela tem clareza e também objetividade. Como exemplo, temos o jornal. A segunda é a conativa, que também é chamada de apelativa. No caso, quer convencer alguém, dar uma ordem, dar um pedido. Então, temos como exemplo a propaganda. A terceira é a emotiva, também chamada de expressiva. No caso, a ênfase é no eu, quer dizer que o eu lírico vai dar a sua opinião de forma subjetiva. Como exemplo, temos a música e também a poesia. A quarta é a fática, que no caso é esse contato inicial, seja pelo telefone ou seja presencialmente. Como exemplo, temos oi, alô, tá ligado, né? E 5 é a metalinguística. No caso, ela é autoexplicativa. Quer dizer, nós encontramos no dicionário, numa receita, num tutorial no YouTube. E depois nós temos aí a poética, que no caso trabalha com a questão estética, com a rima, com os sons. Com certeza você ficou entre a 3 e a 6. Então pense bem, qual é a função que predomina no poema? Voltando aqui no material, nós temos uma segunda pergunta. Nos versos que você leu, que características contribuem para o ritmo do poema? Nós percebemos a repetição do verso tem gente. Então, observe aqui a marcação em amarelo e observe também as outras estrofes que também trazem essa repetição. Você também vai perceber que nós temos aqui em azul a repetição do e não é em vários momentos aqui do poema. Percebemos também que o terceiro verso faz aí uma comparação, quer dizer, aborda uma ideia que faz com que você pense que os problemas que você enfrenta são muito menores do que de outras pessoas. Continuando aqui, nós temos mais uma pergunta.
Ao se repetir, que noção nos passa o terceiro verso de cada estrofe? Então, é essa questão dos problemas, as quais aí eu já expliquei. E aí você vai pensar nos assuntos, como fome, frio, as doenças, a falta de esperança, ok? A falta de dinheiro. Continuando, nós temos aqui a atividade 2. Releia o trecho a seguir. Tem gente passando fome e não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Indica a ideia que a conjunção E transmite na ligação dos versos. Letra A, adição. Letra B, oposição. Letra C, explicação. Letra D, conclusão. Vamos recordar quais as conjunções temos aí na língua portuguesa? Temos as aditivas, que têm sentido de adição, de soma. E temos aqui as principais conjunções, o e, o nem, o mas também. No caso, eu tenho as adversativas, que dá essa ideia de oposição e contraste. Temos o mas, o porém, o contudo, todavia, o entretanto. Uma observação pertinente aqui é que o e também pode estar aí nas adversativas. Você pode substituir pelo mas e se tiver aí um sentido a qual o texto estabelece, então temos essa ideia de oposição ou contraste. Temos aqui a alternativa, que dá essa ideia de alternância, então nós temos o ou, o ora. Temos aí as conclusivas, que dá a ideia de conclusão, temos então o logo, o pois, o portanto. E as explicativas, que no caso justifica algo. Nós temos o pois, o porquê e o que. Nesse caso, olhando aqui a atividade, percebemos que pode ser a adição ou oposição. Perceba aquela dica que eu passei. Coloque o mas. Então, tem gente passando fome, mas é a fome que você... Mas não é, quer dizer, a fome que você imagina. Deu certo? Se deu certo, é de oposição. Se não, se você acha aí que está adicionando alguma coisa, letra A. Número 3. Leia este poema de Carlos Drummond de Andrade para responder à próxima questão. Também iremos ouvir aí uma declamação. O poema chama-se Classe Mista. Meninas pra lá. Meninos pra cá. Por que sempre os dois lados? O corredor no meio, a professora na frente e o sonho de um tremor de terra, que só acontece em Messina, jamais em Minas, para, entre escombros, me ver junto de Conceição até o fim do curso. Continuando aqui, nós temos o adjunto adverbial, tem um papel de destaque na construção desse poema. Todas as alternativas abaixo podem ser comprovadas no texto, exceto. Então, você irá marcar aí a errada. Vou lhe dar uma dica do que é o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? É o advérbio dentro da classe gramatical. Então, nós temos aí o advérbio de dúvida. Então, temos como exemplo, talvez ele entenda a mensagem. Então, talvez é um advérbio. Temos aí de lugar, lá estavam as crianças. Então, o lá indica essa ideia de lugar e por isso é um adjunto adverbial. Temos de tempo, chegaram cedo. Então, o cedo é um advérbio aí de tempo e por isso chamamos de adjunto adverbial. Temos outros, como o de intensidade, gosto muito de você. Então, o muito transmite essa ideia aí de intensidade. No caso, temos outros aqui, você pode colocar no pause e fazer a leitura. Vamos na questão. Letra A. O poema reúne adjuntos adverbiais em dois grupos, os que indicam lugar e os que indicam tempo. Então, perceba, nós temos aqui o lá, o cá, ok? Será que nós temos aí de tempo também? Temos o jamais.
Letra B. No poema, os adjuntos adverbiais que indicam o lugar são do lado de lá, do lado de cá, no meio, em frente, em Messina, em Minas, entre escombros, junto de Conceição. E os que indicam o tempo são sempre e jamais. Será que todos são? Perceba essa ideia do junto de Conceição. Letra C. Os adjuntos adverbiais de lugar sugerem os meios que o eu lírico encontra para eliminar a distância entre ele e Conceição. Perceba aí a partir da interpretação desse poema. Letra D. Os adjuntos adverbiais de lugar reforçam a ideia de distância existente entre o eu lírico e Conceição. Continuando, número 4. Leia a tirinha abaixo e responda a questão a seguir. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com o suspense. E aí, transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado no aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Após essa leitura, nós temos aqui. O texto do terceiro quadrinho é iniciado pela conjunção se. Que ideia é essa conjunção exprime? Essa conjunção é coordenativa ou subordinativa? Logo, qual a relação estabelecida entre as orações? Então, nós vamos pensar aqui, se eu resolver este problema, acabo com o suspense. Então, nós temos aqui uma possibilidade, não é? Vamos observar aí o conceito dessa oração. Temos aqui as orações subordinadas adverbiais e dessa forma você irá entender a questão. Então, funciona como adjunto adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa, de tempo, modo, causa, etc. Como se fosse um advérbio. Então, você aí que prestou atenção aí no adjunto adverbial vai entender. Então, nós temos causal. Não viajamos porque estava chovendo. Perceba que é subordinada pela relação de nós termos aqui dois verbos. Viajamos e, no caso, uma locução verbal estava chovendo. Então, não viajamos. No caso, o que vai completar depende da primeira oração. Quer dizer, se eu falar porque estava chovendo, fica uma ideia vaga. Eu tenho a consecutiva. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. E temos a condicional. Se chover, não sairei. No caso, eu tenho aqui o chover que não está conjugado, mas nós vamos contabilizar e temos o sairei. Então, pense bem na questão que você acabou de ler lá no PET. A comparativa, estou tão nervosa como você estava até agora. Concessiva, vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Conformativa, segundo me disseram, hoje haverá aula. Proporcional, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Final, estude bastante para que você passe no concurso. E temporal, não sairei até que me contem a verdade. Então, a partir daquele conteúdo, você já sabe que é uma oração subordinada, né? Então, subordinativa. A relação você já viu lá a partir do enunciado. Número 5. Leia este poema de Carlos Drummond de Andrade para responder à questão. O poema se chama Quadrilha. Nesse caso, também vamos ouvir uma declamação. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Continuando, o pronome relativo tem um papel de destaque na construção desse poema. Que pronome relativo é empregado 6 vezes no texto.
Eu fiz aqui a marcação em rosa, preste bem atenção. Qual é a função desses pronomes no texto? Vamos relembrar? Temos aqui o conceito de pronome relativo. Então, eles são aí aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. Vamos ver o exemplo. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Então, vimos aqui que a palavra jogo repetiu. Então, nós reunimos aí as duas orações em um só período, quer dizer, utilizando somente um ponto final, e temos o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, nós utilizamos aqui o que é um pronome relativo, para descrever aí o jogo. Observe que nesse exemplo a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo de seu antecedente. Então, quer dizer, o que aqui nós temos como antecedente? O jogo, que era aquele que estava repetindo. Sabendo disso, nós conseguimos responder a próxima questão. Qual é o antecedente de cada um dos pronomes relativos? No caso, nós temos que retomar o texto. Então, João amava Teresa, que amava Raimundo. No caso, o que está aqui? No caso, qual é o termo antecedente? A Teresa. No caso aqui é Raimundo, depois nós temos a Maria, depois o Joaquim, e aí você vai perceber os outros. Lembrando, nós temos quantos pronomes relativos? 6. Passando para a próxima atividade, nós temos aí a 6. Leia o texto abaixo para responder a questão a seguir. Proteção dos rios. Assim como os cílios protegem os nossos olhos dos ciscos, a vegetação que cresce na beirada dos rios, córregos e lagos serve de barreira para que a sujeira e a terra das margens não caiam direto na água. Por isso, recebe o nome de mata ciliar. Portanto, ela é muito importante para garantir a qualidade e a quantidade de água que a gente tanto precisa. No trecho, portanto, ela é muito importante, que está aqui no texto marcado aí de azul escuro. A palavra ela está no lugar de letra A, água, letra B, margem do rio, letra C, mata ciliar ou letra D, terra. Eu fiz aqui a marcação em azul claro, por isso recebe o nome de mata ciliar. Preste bastante atenção, que é uma dica quer dizer, para a resposta, ok? Dessa forma, eu vou finalizando. Tem aí uma atividade, quer dizer, uma avaliação boa, né? Então, faça aí com as respostas completas e envie para o seu professor ou deixe na escola. Eu deixo para você aí um grande abraço.